Graça e paz, amados irmãos, estamos de volta com mais um estudo da palavra, mais uma meditação para nós. E hoje o tema que Deus me deu é: Deus age aonde você não tem condições de agir. E nossa base bíblica está em 2 Crônicas, capítulo 32, versículos de 1 a 3. Acompanhem comigo. Depois de tudo isso e dessas provas de fidelidade que o rei Ezequias deu, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu o país de Judá. O seu exército cercou as cidades protegidas por muralhas, procurando conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe estava planejando atacar Jerusalém também, consultou os seus chefes militares e civis e propôs que tapassem as fontes de águas que ficavam fora da cidade. E eles concordaram com o plano. Aqui a história é o rei Ezequias, né? Deus abençoou muito a gestão de Ezequias. Por que ele abençoou? Porque Ezequias foi obediente em todo o seu tempo que estava como rei. Seguiu tudo, seguiu os mandamentos e Deus abençoou muito. Mas, por que esses versículos? Porque todos nós temos as dificuldades, nós temos o dia a dia, né? Nós temos as provações e Deus, Ele dá vitória, Ele dá o milagre na vida de cada um, mas tem passo que só nós podemos dar. Então, aqui nesses versículos está bem claro o rei Ezequias consultando o Senhor. Então, a partir daqui, a gente vamos esmiuçar. É bem curto, mas o Espírito Santo fale conosco, nos mostrando a hora de agir. Vamos lá. Deus, ele age aonde você não tem condições de agir. Em qualquer situação, existe uma parte da solução do problema que cabe a cada um de nós. A grande questão é que muita gente, diante de muita dificuldade, não faz a sua parte e fica o quê? Esperando que Deus resolva toda a questão, e não é assim que funciona. Deus, ele nos ajuda, ele nos mostra, mas o passo para a vitória tem que sair de cada um de nós, pela fé. É o passo da fé. Então aqui, para melhor exemplificar o que estamos tentando dizer, vejamos aquela pessoa que fica orando a Deus. Isso aqui é um exemplo, eu separei 2 exemplos. A pessoa fica orando a Deus por prosperidade ou por uma solução em sua vida financeira. Porém, possui dentro da sua carteira uma quantidade grande de cartões de crédito. É evidente que nada acontecerá, pois cabe a ela inutilizar essa quantidade de cartões excessiva e ficar somente com um número compatível com a sua renda. Deus, ele vai fazer o milagre, mas compete a essa pessoa destruir os cartões. Porque se ela tem, um exemplo bem básico, tá? Se ela tem um X de renda, ela está orando, está fazendo certo, pedindo para Deus: Senhor, administra as minhas finanças. Mas aí Deus mostra, testifica no coração as mudanças que ela tem que fazer. Se ela ganha 1.000 e com os cartões está fazendo que ela gaste 3.000, queima os cartões, fica com um só. Por quê? Deus ajuda, Deus vai te dar toda a sobriedade, toda a sabedoria, porque você está pedindo para Ele, você está fazendo corretíssimo. É orar para Deus, pedir para Ele administrar tudo através de você do que é dele. Olha que fantástico. Então, qual que é esse exemplo para nós? Se está com essa situação, tira os cartões e fica com um. Outro exemplo. Todo mundo conhece a passagem, né? É muito conhecida. Para mim,
é a maior passagem do Velho Testamento, o maior acontecimento que foi a abertura do Mar Vermelho. Então o exemplo que eu coloquei aqui é, quando os filhos de Israel estavam diante do Mar Vermelho e viram o exército de Faraó vindo em suas direções, e eles estavam vindo o quê? Ávido por matança. Ficaram desesperados e clamaram ao Senhor, e ouviram que não era hora de orar, e sim de agir. Ou seja, precisavam entrar no mar para que o milagre acontecesse. Pois, caso ficassem ali parados, o que ia acontecer? Eles seriam o quê? Mortos. Que o Deus fez o mais difícil para nós. Para Deus isso é tranquilo. Ele abriu o Mar Vermelho. Então o povo clamou, e aí Deus abriu o mar, e para finalizar o milagre, o que aconteceu? O que o povo tinha que fazer? Marcha. E eles o quê? Marcharam e atravessaram. E aí o milagre ocorreu. Mas, vejam, a ação foi do ser humano. Então Deus te dá até aqui, e o restante nós temos que finalizar. Vamos continuar. Já que Senaqueribe, rei da Síria, desejava conquistar Jerusalém, e era uma briga ruim, pois aquele país dominava a maior parte do Oriente Médio, a Síria. Eles eram fortes. Entretanto, Ezequias, ele tomou as providências que estavam ao seu alcance e confiou em quem? A Deus, os resultados. Isto é, apesar do momento de extrema dificuldade que estava passando, existia uma parte do problema que era de sua responsabilidade, e ele não poderia se omitir. Então, aqui é o exemplo, né, do rei Ezequias, né, dos 3 versículos. Dificuldade, todos nós temos, todo dia. Tem acreditado, né, um leão por dia, mas nesses últimos tempos, últimos dias, está sendo bem mais que um leão por dia. Está sendo muitos leões por dia. E quem que vai dar para nós a vitória? É só o leão de Judá, só Jesus Cristo, pela fé. Então é o passo da fé. Precisamos manter a fé em alta para que a gente consiga atravessar, né, as tempestades, atravessar as dificuldades, os problemas que aparecem no dia, no trabalho, as tempestades, as chuvas que às vezes acontecem corriqueiras. Então a gente tem que estar o quê? Revestido pelo Espírito Santo para a gente conseguir ouvir a voz de Deus, para que a gente haja através do Espírito Santo. Aí eu queria deixar uma aplicaçãozinha para a gente aqui, bem simples. É dessa forma que devemos agir. Diante de qualquer problema, precisamos tomar todas as providências que estejam ao nosso alcance e deixar por conta de Deus somente aquilo que seja demais para nós. Deus sabe, Deus não te dá um fardo maior para carregar. Isso é palavra de Deus. Então, se a gente tiver na paz do Espírito Santo, a gente tiver cada vez mais buscando, quando vir uns dias difíceis, que às vezes não tem, parece que a gente não olha para frente e não tem a solução, mas tem. A gente vai conseguir vencer todas as etapas dos processos, das dificuldades, porque a gente vai estar suscetível ao Espírito, e aí a gente entra com a ação. Deus ele dá o passo dele, e nós precisamos dar continuidade para a gente atingir o outro lado da margem. Ainda na aplicação, infelizmente, muita gente, diante de dificuldades não resolvidas, acaba colocando tudo na conta de Deus. Deus não é responsabilidade dele. Principalmente quando muitas das coisas ocorrem pela sua vontade. Ocorre por negligência nossa.
por imprudência. Então, a conta não é de Deus, a conta é nossa. Então, por isso que a gente tem que assumir, pedir misericórdia para o Senhor, e o Senhor entra com a renovação novamente, com a restauração, e faz a gente novo. E assim é o dia a dia, assim é um dia após o outro. Então por isso que a gente tem que ser obediente. Porque se a gente não for obediente, a gente não consegue que ocorram as mudanças e as vitórias venham na nossa vida. Então precisamos o quê? Refletir a respeito do momento que estamos vivendo. É um momento fácil? Não. Mas não tem nada maior que o Deus Todo-Poderoso. Não tem nada maior do que Deus em nosso coração. Ele está acima de tudo isso. Pandemia, dificuldade, provação, aflição, tribulação. Ele está acima de tudo. Ele só quer o nosso coração. E que a gente descanse nele. Então, a gente precisa refletir a respeito do momento que estamos vivendo e discernir se existe algo que estamos deixando de fazer. Ou precisamos fazer para que as coisas melhorem para nós. Então aqui está dizendo o que nessa aplicação? Mudança. Precisamos mudar, precisamos se aprofundar mais no espírito, distanciar mais da carne, das coisas que nos cercam, para a gente ter o discernimento apurado, aquela famosa suscetibilidade do espírito, né? Tato espiritual. Então, continuando, uma outra aplicação, sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Romanos 8, 28. Acompanhe comigo aí. Pois sabemos que todas as coisas trabalham junto para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. A primeira coisa que sabemos é que Deus age em nossas vidas. A melhor versão para esse texto seria a de que Deus age em todas as coisas para o bem, e não que todas as coisas cooperam para o bem, visto que existem muitas coisas que por si só nunca produzirão bem algum. Porém, se Deus for o agente por trás dessas coisas, Ele tem poder para transformá-las, por mais mal que possam produzir, em resultados benéficos para nós. Então, esse também é um dos versículos que eu acho maravilhoso, que é Romanos 8, 28. Fala muito, né, na profundidade conosco. E aqui a gente vai chegando à conclusão. Os objetivos do Senhor para nós são os de produzir o bem que esperamos. E principalmente nos dar um futuro. Qual que é o futuro? Para nós que estamos aqui com os olhos abertos. Para nós que graças a Deus temos o Espírito Santo de Deus, que é Jesus Cristo, dentro de cada um. Qual que é o nosso futuro? É a vida eterna. É a eternidade com o Pai. Através do Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós. Esse é o nosso propósito, esse é o objetivo maior nessa vida. Ele tem que estar acima de tudo isso, porque a hora que terminar nosso período aqui, chegar a tua hora de ir embora, você ter a certeza, a convicção pela fé que você estará na eternidade com Deus, por Cristo Jesus. Então isso aqui é muito temporal, isso aqui é muito transitório, isso aqui é muito, olhando de uma maneira superficial, tem muita coisa, muita futilidade. O mundo é efêmero. Por isso a gente tem que estar muito cheio do Espírito para cada vez mais a gente ter um entendimento que isso aqui é só uma passagem muito curta, muito rápida. Não sabemos se vamos hoje à noite, se vamos daqui a 2 semanas. Eu sei que a gente precisa, quando sair daqui, deste corpo, dessa barraca, a gente entrar num corpo glorificado na eternidade, no reino com o Pai. Então por isso que a eternidade é e tem que ser
o foco, o alvo. Esse é o objetivo final e principal para Deus com relação a tudo que acontece conosco. Então, para a gente terminar, sabemos que em todas as coisas Ele age para o nosso bem supremo. Era esta a convicção de José com relação à crueldade de seus irmãos quando o venderam como escravo para ser levado ao Egito. Lembram disso? Lembram disso da passagem? Vou ler aqui, ó. Gênesis 50, 20. Acompanhem comigo. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muita gente. Então pensem nisso. Pensem nesse tema, né, que eu achei falou muito comigo, e desejo que o Espírito Santo fale com vocês. Deus age aonde você não tem condições de agir. Ele entra com a providência. E a gente marcha para a vitória. Amém? Deus abençoe vocês. Logo voltaremos. Em nome de Jesus. Abraço.